Olá, este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast em que convidamos pesquisadores e pesquisadoras para falarem sobre a sua pesquisa e refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. A professora Maria Cláudia Emer, minha colega de bancada, não pôde participar desta gravação. Hoje vamos entrevistar Leonardo de Moura. Em primeiro lugar, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito o convite. Eu vou é, falar algumas coisas aqui. Se você vê alguma coisa errada, por favor, me corrija. Então, Tá Leonardo certo. fez doutorado em informática na área de engenharia de software lá na PUC-Rio, orientado pelo professor Carlos Lucena e co-orientado por Edward Herman Hausler. Difícil de falar o sobrenome do professor Tá Herman. certo, tá certo. Geralmente o pessoal fala só Herman mesmo, né? O, É. o título da tese, defendida em 2000, foi Um Framework para Análise e Verificação de Programas. Aí, depois do doutorado, o Leonardo trabalhou por quase 6 anos no Instituto de Pesquisa SRI, na Califórnia. Trabalhou então por mais de 16 anos na Microsoft Research, onde foi responsável, entre outros projetos, pelo provador de teorema Z3. Atualmente, Leonardo é Senior Principal Applied Scientist, alguma coisa como cientista sênior principal aplicado no grupo de raciocínio automatizado na AWS, Amazon Web Services, e também Chief Architect e Board Member, arquiteto-chefe e membro de conselho da Lean FRO, Lean FRO, organização de pesquisa focada em Lean. Leonardo é co-criador com Nikolai Bjorner, Levi Nakmanson e Christoph Wintersgeister. Eu vi você numa palestra colocando o Nikolai e o Christopher, mas não colocando o Lev, mas em outro lugar eu vi colocando os 4 nomes como criadores do Z3. Uhum. Então, E porque o Lev veio muito depois. Eu nunca tive interseção com o Lev no Z3. Eu tinha parado de trabalhar no Z3 quando o Lev veio ajudar o Nikolai, né? A- eu trabalhei, eu comecei o Z3, o Nikolai se juntou logo no início do projeto, a gente trabalhou nós dois juntos, a maior parte do tempo. Aí depois de alguns anos o Christoph se juntou a gente, o Christoph ajudou muito. Aí depois o Christoph saiu. Não, depois eu fui pro Z3 pro Lean, eu comecei a trabalhar no Lean e no Z3 ao mesmo tempo, mas depois de 6 meses eu acabei fazendo 100% Lean. Aí depois de uns anos o Christoph saiu também, aí foi só o Nikolai, aí depois veio o Lev, ajudou o Nikolai. já. Então, só clarificando isso. Uhum. O Z3 é um SMT Solver, um tipo de provador de teoremas. A gente não vai explicar tudo isso aqui. A questão é que se a gente fosse falar sobre tudo que você fez na sua carreira, precisaria de algumas horas. Não? A gente pretende fazer algo com duração no máximo de 1 hora e meia. E o Z3 é usado para verificação de programas, geração de caso de testes, entre várias aplicações. Isso está lá na página do Z3. Um fato interessante sobre o Z3 é que ele ganhou o Programming Language Software Award da SIGPLAN, né, lá da ACM. Por exemplo, para deixar isso claro para as pessoas que nos escutam aqui, que são mais da área de engenharia de software, mas que provavelmente, talvez alguns não conheçam o Z3, mas conhecem outros vencedores deste prêmio, como, por exemplo, o Glasgow Haskell Compiler, o GHC, o Cockproof Assistant, o GNU Compiler Collection, GCC, Hackett, Scala ou Camel. Então é um prêmio bastante importante. Você e o Nicolai também receberam o prêmio Airbrand de 2019 por contribuições de destaque para o Uhum. raciocínio automatizado em reconhecimento ao seu trabalho na promoção da prova de teoremas com Z3. E você é criador do Lean. E aí também vem a Uhum. pergunta: você começou o Lean sozinho, mas em algum momento a linguagem se tornou uma linguagem de programação. Uhum. Dá para dizer que você é o único criador do Lean como linguagem de programação ou não? Não, tem toda a comunidade por trás, tem colaboração de tanta gente. Quando eu comecei o Lean, eu comecei com o Sun Ho, era meu estagiário na época. Agora ele é meu colega na Amazon. O mundo dá voltas, né? Tem essas pessoas que tiveram uma contribuição incrível. O Sun Ho é muito,
muito, de outro mundo. Ele e o Sebastian foram os meus melhores estagiários, disparado, disparado. Então, o Sebastian ajudou muito, o Surro ajudou muito. Aí teve várias pessoas na comunidade, o Mário Carneiro, que não é brasileiro, mas os pais deles são brasileiros. Né? O Mário, o cara é uma máquina. Tem o Gabriel Ebner, que agora está na Microsoft Research. Tem milhões de pessoas. Desculpa se eu esqueci alguns nomes, mas são milhares de pessoas que ajudaram. Né? Então, você é um dos criadores, né? Talvez o nome que é mais conhecido por trás do Lean, que é um provador de teoremas, um assistente de provas e uma linguagem de programação funcional. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ou, como diz a página de Lean, Lean é uma linguagem de programação funcional que torna mais fácil escrever código correto e de fácil manutenção. Então, acho que essa linha aqui vai deixar os nossos ouvintes interessados em saber mais sobre o Lean. Eu gosto de dizer que Lean é uma das 3 linguagens de programação criadas por brasileiros e usadas no mundo todo. Né? As outras 2 são Lua, que acabou de completar 30 anos. Teve uma cerimônia, hoje a gente está gravando em 20 de outubro, mas essa semana teve uma cerimônia lá com o Roberto, dando uma palestra. E a Elixir, que acabou de completar 11 anos. E nós 2 já conversamos antes em meu podcast pessoal, mas lá o foco maior foi em lógica e hoje o foco maior vai ser em desenvolvimento e verificação de software com Lean. Então, Leonardo, depois de toda essa longa apresentação, você tem alguma coisa a complementar? Eu tenho curiosidades. Por exemplo, até o Lean 2, a linguagem de extensão do Lean era o Lua. Coincidência, né? Não sabia. Ué, não é coincidência porque eu fui aluno do Roberto, né? Então não é tanta coincidência. Mas eu achei interessante que você listou essas 3 linguagens e o Lean e o Lua estão, de certa forma, relacionados num ponto na história do Lean. Já que você citou um fato curioso, a pergunta é como é que foi escolhido o nome do Lean? É porque começa com LE como seu nome? Não. Pior que já me perguntaram isso, mas não tem nada a ver. Ela, a ideia de esse negócio nos Estados Unidos tem esse negócio Lean, Mean. Tipo assim, se tem uma coisa que. A gente queria ter um kernel pro Lean bem pequeno. A parte que você tem que confiar, né? Que a gente chama de trusted kernel. Então, a gente queria que ele fosse minimalista. Então, por isso, o Lean vem daí. A ideia de ser mínimos, não ter gordura extra lá. Essa é a ideia. Eu acho que teve uma época que, assim, eu fiz doutorado em lógica para computação, aí acabei vindo aqui para o UTFPR e desde então, eu acho que só tive um aluno de TCC que fez alguma coisa em lógica e no mestrado eu trabalho mais com engenharia de software. Mas teve uma época que tinha uns Lean Tableau Prover, Lean não sei o quê, e eram uns artigos científicos apresentando versões Lean de sistemas de prova. Mas ok, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista, verificação de software. Algumas pessoas, talvez muitas que nos escutam, já devem saber o que é verificação de software, mas você pode explicar novamente para os nossos e nossas ouvintes? Eu gosto de ver verificação de software como... Imagina que você tem um programa, né? Hoje em dia eu acho que está muito popular usar assertiva, né? As pessoas colocam assertiva nos seus programas, e checam durante o tempo de execução se a assertiva vale ou não, e é super válido usar esses assertivos. Eu, por exemplo, quando alguém me dá alguma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás, ou alguém escreveu, eu tenho que consertar, a primeira coisa que eu vou fazendo é colocando assertiva. Eu vou entendendo e falo assim, eu acho que isso daqui é verdade nesse ponto. Então eu escrevo assertiva lá. E depois eu tento rodar a bateria de testes que eles têm, que eu tenho, e vejo se bate o meu entendimento. Minha interpretação do programa está batendo com o que ele é de fato. Né? A verificação formal vai Nesse caso daí, eu estou tendo que executar o programa. Eu tenho que ter uma bateria de testes. Né? E mesmo que eu passe a bateria de testes, isso não é uma prova que a assertiva vale. É uma prova que ela passou, ela vale na bateria de testes que você tem, mas pode ter alguma coisa que você esqueceu que faz o seu software não funcionar daquele jeito que você está alegando que ele funciona. Né?
Na verificação de software, usando ferramentas como o Z3 e o Lean, a ideia é você ter estaticamente você checar essa propriedade. Ele está dizendo assim, olha, isso aqui funciona, isso é sempre verdade. Então, eu vejo como essas ferramentas de verificação de software como uma forma de você aumentar a tua produtividade. Você tem uma garantia estática que alguma coisa é verdade. Um dos nossos sonhos é que no futuro você possa conversar com a máquina. Eu falo assim, eu alego que isso aqui é verdade, e ela vai me dizer, checar para mim se isso é verdade ou não, e me ajuda a desenvolver o software nessa iteração. Então, eu vejo verificação de software dessa forma. Tem gente que vê, você está usando métodos lógicos, matemáticos, mas eu acho que são os detalhes. Eu gosto de escrever do ponto de vista do desenvolvedor. Né? Para o desenvolvedor, você imagina, você tem uma pilha de código, você quer entendê-lo, então você vai fazer alegações sobre esse código, vai dizer, esse aqui, eu acho que o x, essa variável x é sempre maior que zero nesse ponto. E eu vou ter uma ferramenta que me diz se isso é verdade ou não. Exatamente. Então, você já respondeu um pouco da próxima pergunta, né? Que é como provadores de teoremas ou assistentes de prova são usados na verificação formal de software. E eu estava assistindo uma palestra sua lá sobre o Z3, acho que foi lá no Turing Institute, e você listou até várias ferramentas, acho da época que você ainda estava lá na Microsoft Research, né, que usam o Z3 por trás para fazer essa verificação. E aí um dos exemplos que eu queria que você comentasse é como o Z3 ajuda os desenvolvedores a encontrarem bugs em seus programas. Tá. Eu acho que a ferramenta mais popular construída no topo do Z3 na Microsoft foi o Sage. O Sage eles chamam de fuzzer de caixa branca. Você tem esses fuzzers hoje em dia, que são esses programas que ficam gerando entrada aleatória para o teu programa, para tentar derrubar o programa, ou ter uma falha de segurança, ou achar um bug no programa. Mas eles estão fazendo de forma aleatória, ficam mutando a entrada até que eles conseguem derrubar o teu programa. Você consegue, essas ferramentas são muito úteis, essas ferramentas de fuzzing, né? Mas aí eventualmente você percebe que você tem alguns caminhos de execução do teu programa que você nunca consegue achar a entrada aleatória a entrada que vai fazer você conseguir executar aquele caminho do programa. E o Sage, basicamente, ele tinha uma máquina virtual que fica rodando o programa na máquina virtual e ele fica monitorando os caminhos de execução que foram executados, quais não foram, quais que levam a falhas de segurança, né? Ele fala assim, olha, eu tenho esse caminho aqui que eu não tô... Esse caminho aqui dá uma falha de segurança. É possível executar esse caminho? Você consegue transformar esse problema num problema em lógica. Ele é uma fórmula matemática que, se você consegue achar o valor a entrada do seu programa se transforma em variáveis nessa fórmula. Aí, você pode ver como um jogo. Você consegue achar valor para essas variáveis que tornem essa fórmula verdadeira? Essa fórmula só é verdadeira se existir um caminho de execução no programa. E isso daí parece viagem total, mas isso daí funciona, na verdade, para achar bug. O Z3 foi usado maciçamente para esse tipo de problema. Eles acharam tanto bug, falha de segurança. O Patrice Godefroy, que é o líder do Sage, ele tem gráfico mostrando a redução nas falhas de segurança, um monte de retorno dos engenheiros falando assim, caramba, isso tem inteligência artificial? O que é isso? A gente atingiu o AGI já... Mas não, é só o Z3 fazendo busca, fazendo uma busca inteligente no espaço de soluções, né, dessa fórmula. E esse tipo de ferramenta tem milhões de variações desse tipo de ferramenta, mas o Sage é a mais popular na Microsoft. Certo. E quiser saber mais até sobre a história do Z3, eu recomendo que o pessoal escute lá o podcast, se você foi entrevistado lá no Type Theory for All, do Pedro Abreu, que é um estudante de doutorado brasileiro, e tem bastante história interessante lá. E... você tá rindo porque foi bem engraçado também umas partes, né? Mas... Foi. Deixa eu te contar uma curiosidade disso. Eu achei que ninguém na Amazon ia escutar esse podcast, né?
Putz, eu fiz um monte de piada no podcast. Agora vazou para um monte de gente. E a pessoa me manda e-mail sobre esse podcast. Legal, legal. O Pedro já sabe disso? Não vou comentar com ele, eu esqueci disso. Certo. Depois eu mando essa gravação aqui para ele e aí ele fica sabendo por você. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Lean, e aí eu vou dividir em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar o Lean como um software, né? Então, o Lean, eu acho que escutei, eu vi na sua página, né? Como eu contei lá na outra entrevista, eu geralmente falava, olha, tem esse brasileiro aqui, eu realmente não lembro como foi que eu descobri, soube que você existia, mas eu lembro que a partir de determinado momento eu disse, olha, esse negócio de lógica aqui é tão valioso que o pessoal lá na Microsoft paga um brasileiro para trabalhar com isso. E eu acho que agora o argumento ficou mais forte, né? Porque agora, através da sua contratação lá, né? A Amazon paga um grupo imenso de pessoas, né? Num grupo de raciocínio automatizado para trabalhar com isso. Mas enfim, eu escutei pela primeira vez, eu acho que quando era Lean 2 ou Lean 3, o que era o Lean até sua versão 3? Porque, pelo que eu entendi, vocês não se apresentavam como uma linguagem de programação. Era mais Não. como um software bastante útil para os matemáticos fazerem demonstrações, é isso? Não, o Lean começou. Essa pergunta é excelente. O Lean começou. Porque o Z3 a gente falou dessas aplicações de achar bug, né? Mas o Z3 também foi usado na Microsoft para verificar código. Mostrar que você põe a sua propriedade, ele prova uma vez por todas que aquela propriedade sempre vale. Né? O Sage não consegue fazer isso. O Sage ele consegue analisar milhões de casos. É como se você. O Sage consegue provar que se você executou menos de 10 mil passos no seu programa, aquela propriedade funciona. É verdade. Mas talvez ela não valha se você executar 1 milhão de vezes passos. Né? Então o 6 tem limitações, mas o Z3 também foi usado para verificação de software. Tá? Tem ferramentas tipo uma muito popular era o VCC, que era o Verified C Compiler, né? Que a Microsoft Research desenvolveu. O VCC foi usado num projeto chamado Hyper-V. Hyper-V é essa plataforma de virtualização na Microsoft entre o sistema operacional e o sistema operacional, na máquina, o hardware e o sistema operacional, desculpa. E eles queriam provar que o Hyper-V era correto. Né? Foi um projeto maciço. Eles provaram um monte de coisas sobre. Eles falharam em provar a propriedade principal, que era isolamento, né? Que você tem dois sistemas operacionais rodando na mesma máquina, não pode ter comunicação, não está vazando informação entre eles. Isso daí é uma propriedade importante. Você está querendo vender para os teus clientes que não, as pessoas não podem roubar os teus dados. Né? Alguém põe uma outra máquina virtual lá, rodando no Azure, né, e eles conseguem roubar os teus dados. Né? Então, isso é uma propriedade que as pessoas queriam provar, não conseguiram provar. Eles tentaram usar o Z3 com o VCC, eles provaram muitas coisas, mas foi um desastre. Porque o Z3 é completamente automático. Depois, para coisas simples, ele é maravilhoso. Que a gente chama que é decidível. Fragmentos são decidíveis. Tem algoritmo que vai terminar o algoritmo. Mas a lógica, em geral, é indecidível se decidir se uma fórmula é verdade ou não. É impossível escrever um programa que consiga dar a resposta sim ou não. É que nem o problema da parada em ciência da computação. Então tem sempre heurística. Um provador automático vai ter heurística. Né? Então, o Z3 tem um monte de heurística, tem todos esses prêmios que você falou, teve muito sucesso na parte de achar bug, mais para verificar software. Nunca funcionou direito, é sempre a mesma coisa. Começa provando um monte de coisa simples, quando a complexidade aumenta, ele começa a falhar. E tem fenômenos, as pessoas dizem estabilidade de prova, que às vezes ele provou, mas você começa a modificar, fazendo coisas que não modifica a semântica do problema, mas a prova falha. Ele não consegue provar automaticamente. Há uma variação mínima da fórmula.
Então as pessoas estavam muito frustradas com isso e o Lean começou disso. Vamos fazer um novo sistema que as pessoas podem provar automático que nem o Z3, mas elas também conseguem provar manualmente. Porque alguns dos engenheiros trabalhando no Hyper-V falavam para mim, pô, eu sei a prova aqui, eu sei a prova. Pô, cara, pô, essa ferramenta não está me ajudando, está me atrapalhando, eu sei a prova. Então, o Lean veio dessa necessidade. Mas pegou com os matemáticos, foi uma coincidência que... Eu posso te contar como é que aconteceu. É uma história um pouco longa, mas o primeiro usuário foi o Jeremy Avigadis. Ele não é do departamento de matemática, é do departamento de lógica e de filosofia da CMU. E o Sun Ho ele é um aluno com o Ed Clark. O Ed Clark é um cara muito famoso, igual o prêmio Turing. E um dia o Ed Clark chegou assim pra gente e falou assim: vamos dar um curso do Lean? Aqui na CMU, no departamento de computação. Né? Aí a gente deu o curso e uma pessoa que veio para o curso foi o Tom Hales. Né? O Tom Hales é um matemático famoso. Ele tinha já usado sistemas de verificar, ele tinha usado o Hollite, usado o Isabel, que são outros sistemas tipo Lean, né? Então ele veio e o próximo projeto dele, ele falou, vou fazer usando Lean. Então a gente tinha um seminário que estava o Tom Hales, ele falou para veio um monte de matemático. O Tim Gowers, que é um field analyst, estava nesse seminário lá em Cambridge. E o Tom Hales anunciou que ele estava usando Lean. Aí tinha o Kevin Buzzard lá, que é matemático, que ele trouxe muita gente para o Lean, né? E o Kevin Buzzard estava nesse seminário e falou assim, porra, se o Tom Hales está usando o Lean, eu vou usar o Lean também. Porra, esse é o caminho. Porque ele falou assim, esses caras que estão usando esses provadores de assistente de prova, para mim esses caras não sabem o que estão fazendo. Provando coisa que matemático não está nem interessado. Tom Hales, eu confio nele. Ele fala a minha linguagem, ele é matemático, ele não é um cientista da computação. Aí o Kevin veio e trouxe muita gente para o Lean, né, de matemática. Né? Por isso que o Lean ficou muito popular em matemática. É um monte de coincidência, né? Tipo uma escadinha de coincidências. É muito interessante. Até sobre o Jeremy Avigadis, ele falou agora, né, no Twitter, quer dizer, eu não sei se foi só no Twitter, mas ele falou que ele ganhou, né, uma verba para provar com o Lean o último teorema de Fermat. E a verba para. Aí ele... Esse é o Kevin, é o Kevin. Ah, foi o Kevin? É o Kevin, Não, então desculpa, troquei. Foi. E a questão é que ele disse: é verba para 5 anos. Eu acho que não vai dar para fazer em 5 anos, né? Mas, enfim, eu acho assim: se fosse só uma ferramenta para matemática, já daria para dizer que o Lean é um grande sucesso. Né? Tem muitos usuários, né, para esse tipo de ferramenta. Né? Não é um Facebook que todo mundo usa, mas tem bastante gente usando. Organizados numa comunidade, né, no Zulip, comunidade fantástica, onde mesmo eu fiz uma pergunta lá, já tive uma resposta. Essa comunidade se ajuda e obtém resultados de destaque, né, o Mathlib, o Liquid Tensor Experiment. Não sei se foi o Liquid Tensor que foi notícia na Nature, mas teve algumas notícias na Nature, ou quer dizer, uma na Nature, ou outra lá naquela revista Quanta, né, revista, site. Como você acabou de dizer, vários usuários famosos, né? O Jeremy Avigad, o medalhista Fields Peter Chose, outros usuários não famosos, mas que o interessante é que eles podem aprender a fazer matemática com o Lean e, como você fala, é uma ferramenta de democratização, porque a pessoa tem a demonstração validada pelo sistema, então, pela ferramenta. Então, a pessoa chega lá, se ela provar algum resultado assim, muito útil para os matemáticos, ela não precisa da benção de ninguém. Está lá a demonstração lá com o Lean. Outro fator muito interessante, né, é que tem um ótimo suporte em um dos editores de código, né, um IDE mais usados pelas pessoas desenvolvedoras, mas também, pelo jeito, é usado também pelos matemáticos por causa disso, que é o VS Code. Então você já falou um pouco, mas você tem mais alguma coisa a complementar sobre como você acha que o Lean chegou a tudo isso? Foi... Uma vez, as pessoas me perguntam assim, dá para reproduzir? A gente não esperava que ia chegar aonde a gente chegou. Né? Ninguém esperava. Às vezes eu brinco com o Jeremy. O Jeremy foi o primeiro usuário. Né?
Ele usou o sistema numa época que era horroroso de usar, né? Não tinha nenhuma dessas ferramentas, tudo que você falou, essas ferramentas que a comunidade usa hoje não existiam na época. Ele usava um editor texto e comando de linha com Lean, né? Ah, mas é aquilo de, eu acho que perseverança. A gente, eu fiz o Lean 1 para aprender, aí no Lean 2 a gente foi melhor ainda. Aí eu me lembro no Lean 2 que eu falei assim, não, a gente chegou no limite dessa arquitetura, né? A gente vai ter que fazer o Lean 3, né? Várias pessoas falam assim, não, isso é absurdo, mas o Lean 3 aumentou muito, que até o Lean 2 era a galerinha da CMU, né, que usava, né? Tinha os gêmeos, os estudantes, os professores, mas era 20 pessoas no máximo, 30, né, no Lean 2. No Lean 3 que começou a vir o Kevin, veio muita gente. E uma das coisas críticas no Lean 3 é que o Lean 3 é extensível, né? Você pode usar o Lean 3 para estender. Você pode usar o Lean para estender o Lean no Lean 3. Foi a primeira vez que você podia adicionar seus próprios recursos, suas próprias táticas, estender o parser, tudo usando o Lean, a linguagem Lean para isso, né? Isso daí deu muita flexibilidade para a comunidade. Na Microsoft eu estava sozinho até. Só agora que a gente tem a fundação por Lean. Então eu estava sozinho na Microsoft. Eles te dão muito. Até naquela época eles te davam muita liberdade para trabalhar no que você quer, mas você não tem recursos, né? Você tem liberdade, mas não tinha recursos, né? Então, fazer extensível não é só tipo assim, eu acho legal ser extensível, mas também uma necessidade. E é engraçado que você fala do Lua, mas essa coisa de linguagem extensível vem da PUC, né? Da interação com o Roberto. Eu me lembro quando ele começou a Lua. Eu estava na PUC quando ele começou o Lua, né? E tinha esse negócio de linguagem extensível. Então sempre ficou na minha mente essa ideia. Você tem que fazer o sistema ser extensível, né? E no Lean 3 a gente fez o Lean ser extensível usando o Lean mesmo. E a comunidade implementou muita, mas muita extensão por Lean, né? Se você vai no MathLib, né, essa biblioteca de matemática, não é só matemática, tem um monte de extensão que eles escreveram. Então a habilidade que eles tiveram de fazer as próprias extensões e fazer o sistema se comportar do jeito que eles queriam, sem ter que ficar dependendo de mim, isso eu acho que foi uma das coisas que pesou muito, né? O Zulip também ajudou muito, né? O Zulip, as pessoas falam que eles têm dúvidas sobre o Lean, em 5 minutos alguém no Zulip vai responder, né? Isso ajudou muito também. E pessoas, tipo assim, que eu falo assim, que são guerreiros mesmo, tipo o Sun Ho, o Sebastian, esses caras são de outro mundo. Que nem eu tava na Amazon agora, eu tava falando assim, eu tava começando um novo projeto na Amazon lá de verificação. Aí eu tava falando assim, os caras perguntaram, quem você quer? Eu falei, eu quero o Sunro. Aí o pessoal assim, não, você quer o Sunro? Não, não, pô, mas o Sunro tá em outro projeto. Eu falei, não, 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 não. A gente te dá 10 caras. Não, 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 eu quero o Sunro em vez desses 10 caras, sabe? Porque pessoas desse tipo o Sunro, o Sebastian, eles valem por 10, 20 desenvolvedores. A pessoa tem que ter paixão, né? Esses caras têm paixão pelo que fazem, né? A pessoa sem paixão, cara, eu só gosto de trabalhar com pessoa que tem paixão pelo que faz, né? Então esse é o segredo, paixão, determinação, deixar a comunidade crescer o sistema sem ter que depender da gente. Eu acho que esses são os ingredientes. Certo. E aí, agora a gente vai chegar a uma parte que eu acho que vai ser até mais interessante para o perfil dos nossos ouvintes aqui, é que a partir da versão 4, o Lean se apresentou explicitamente como uma linguagem de programação funcional. Por que isso aconteceu? Ótima pergunta. Então, no Lean 3 eu te falei que o pessoal começou a estender o Lean usando o Lean, né? Mas era limitado o que as pessoas conseguiam fazer, porque o Lean até então era implementado em C, C++, né? Então você conseguia fazer algumas extensões, mas o sistema, basicamente a gente deu, que nem o pessoal que escreve código em C, C++ e usa Lua para estender, você tem
tem aquela APIzinha ali que você consegue usar para estender o teu jogo. O Lean é a mesma coisa, você tinha uma camada que você conseguia estender, mas não tudo, porque o sistema não foi implementado em Lean. Então tinha várias limitações para a extensibilidade. E o pessoal que estava querendo fazer mais extensões, né? A gente vivia dizendo, isso não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Aí a gente chegou no limite e a gente falou assim, não, vamos usar o Lean. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, vamos fazer o Lean no Lean. Aí várias pessoas falam assim, não, você está louco, isso não vai dar certo. Mas o Sebastião levantou, não, vamos lá, eu faço contigo. E a gente começou a fazer, aí a gente começou a escrever o Lean, no Lean. Foi muito mais difícil do que eu esperava, mas também foi muito mais... Pô, a sensação quando a gente conseguiu compilar o Lean usando ele mesmo foi indescritível. Né? E agora a comunidade está muito, muito motivada com nova versão. E também abriu novas possibilidades. Por exemplo, agora na Amazon a gente já tem um projeto, o Cedar, que é um sistema eles chamam de... Tem uma linguagem para você descrever as suas regras de acesso aos recursos da Amazon, né? Que chama Cedar, essa linguagem. Então, uma colega minha, ela ela fez um modelo do Cedar no Lean. Vai ser open source, o RFC, né, dela já foi aprovado para transformar em open source. Já tem um announcement no GitHub do Cedar, né? E vai estar lá, vai ser a primeira de muitas aplicações do Lean, né, que só se tornaram possíveis porque agora o Lean é uma linguagem de programação também. Como é que usar o Lean pode ajudar as pessoas desenvolvedoras a criar software mais corretos, mais livres de bugs, etc? É porque o Lean você consegue fazer as duas, você consegue escrever, usando a mesma linguagem, você consegue escrever o programa e provar que ele está correto. Você não precisa inventar uma nova linguagem. É tudo uniforme. Eu acho que a beleza no Lean está na uniformidade. Você consegue provar os seus programas, você consegue escrever os seus programas, tudo no mesmo sistema. Claro que agora a biblioteca do Lean de matemática é gigantesca, tem mais de 1 milhão de linhas de código, mas a maior é focada muito na matemática da comunidade. Mas a gente está puxando para a engenharia de software agora, tanto na Amazon quanto na fundação. Também tem o pessoal de AI que é muito forte agora, muita gente de inteligência artificial está usando Lean. Tem 2 startups, eu estava na Bay Area 2 semanas atrás, tem 2 startups usando Lean para... O negócio deles é criado em torno do Lean. Né? Então a gente vai... As bibliotecas, a gente vai ter muito mais biblioteca em breve para desenvolvimento de software. E também para quem quer verificar propriedades sobre o seu programa. Mesmo às vezes a gente fala assim, você não precisa provar tudo. Mas às vezes só a habilidade de você provar algumas coisas sobre o seu software, estaticamente, já é válido. Usar a biblioteca, por exemplo, a biblioteca, você tem a biblioteca de árvore do Lean. Tá? Ela é verificada, você sabe que não tem bug nela. Então você como usuário, você pode usar assim, eu estou usando essa biblioteca, alguém provou ela correta para mim, não preciso fazer esforço nenhum. Eu tenho uma biblioteca agora que foi provada corretamente por outra pessoa, ela está lá disponível para eu usar. Então, mesmo que você não tenha interesse nenhum em provar nada, você consegue se beneficiar dessas bibliotecas que foram provadas corretamente. E mais, você pode ver os teoremas que as pessoas provaram. Por exemplo, na árvore, vai dizer, se você inserir um elemento na árvore e você procura o elemento, você vai achar ele lá. É uma propriedade básica. Mas ela está lá, você pode ver isso como se fosse uma forma de documentação. Ela dizendo assim, a propriedade da árvore está dizendo lá. Eles provaram que a árvore é sempre balanceada. Às vezes tem um bug nessas bibliotecas de árvore balanceada. Tem caso assim, aquele caso, ali, aquela exceção da exceção que a árvore está desbalanceada. Mas no Lean, não. Eles provaram que a árvore está sempre balanceada. Você pode ter essa certeza absoluta desse fato. Então a gente está apostando nisso. Muita gente de inteligência artificial está apostando que no futuro o mais importante para uma linguagem é ter essa habilidade de provar o que... Porque muita gente está apostando que a AI vai estar sintetizando código, mais e mais código, e ter a habilidade de provar que esse código está correto. Vai ser
vai ser um recurso fundamental numa linguagem, né? Então tem muita gente apostando nisso e a gente também, a gente na fundação está apostando nisso. Sim, a próxima pergunta está relacionada um pouco que a questão é que, além de ser uma linguagem de programação funcional, né, o sistema lógico no qual o Lean 4 se baseia é uma versão da teoria dos tipos dependentes. Então, eu lembro que eu ouvi Uhum, falar pela primeira vez, quer dizer, eu realmente não lembro se foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu ouvi falar foi um site aqui dos professores Fabrício Olivetti de França e Emílio uhum, Franceschini, lá da Federal do ABC. uhum. Eles até colocam aqui tipos dependentes, tipos que dependem de valores. Então, depois eu ver se eu lembro de colocar o link aqui na descrição. Mas o que são tipos dependentes e por que você e a equipe escolheram tipos dependentes para Lean? É. Quando eu decidi que eu ia fazer o Lean, eu comecei a estudar essa área de assistente de prova, né? Ah, e uma vantagem na Microsoft Research que eu tive é que eu tive muitos colegas, né? Que, por exemplo, tinha o Jorge Gontier, ele estava usando o COC na época. E ele estava fazendo um projeto de verificação em matemática. Aí ele começou a me mostrar o poder da linguagem de tipos dependentes, né? Uma das coisas que eu achei muito irada na época é que você tem uma estrutura de dados, você tem umas structs, que nem structs do C, você tem um struct, você tem os teus campos lá, você tem um X, é um valor inteiro, você tem um Y, é uma string, aí você pode colocar lá, tem um outro campo, que é uma propriedade. É um campo, não tem nada especial, você diz só, esse campo aqui é meu invariante, dizendo que o tamanho da string é menor que o X, sempre. Então isso vai te garantir, o sistema vai te forçar para conseguir criar um elemento dessa estrutura de dados. Você tem que provar a evidência que isso é verdade. Então você vê um campo, o tipo do campo, que é esse fato, que o tamanho da string é menor que o valor do x, né? O valor x. Isso aí é um tipo no Lean. E em qualquer linguagem que tem tipos dependentes, isso aí é um tipo também. E ele depende dos outros campos. Por isso que é chamado de tipos dependentes. Você pode ter argumentos que dependem em outros. O tipo de um argumento depende de um tipo de um outro argumento, né? do valor de um outro argumento, desculpa. E a mesma coisa para as estruturas de dados. E é muito bonita essa teoria, que é minimalista, né? Então você tem sistemas que você pensa assim, eu tenho que ter uma linguagem para propriedades, eu tenho uma sintaxe para teoremas, mas no Lean isso tudo é a mesma coisa. Teorema, uma definição e um teorema são a mesma coisa internamente, não tem diferença nenhuma. Eles têm um tipo, eles têm uma implementação. A prova e código são a mesma coisa nesses sistemas. Então, essa beleza, a redução do número de conceitos, né? Por exemplo, tipo assim, tem gente que tem linguagem que tem, eu tenho módulos, eu tenho functors entre os módulos. No Lean, não. Você pode representar o módulo como estrutura de dados, que tem API, tem interface. É um struct. E um functor, uma função que pega essa struct e transforma em outra struct, né? Então, essa uniformidade, eu fiquei maravilhado na época quando eu estava aprendendo essa teoria. E dá muita flexibilidade para matemática, para verificação de software. Foram esses os motivos. Eu já ouvi falar de pessoas, até do mercado mesmo, desenvolvedores que falam maravilhas aí de tipos dependentes, mas eu É. realmente ainda não parei para estudar. Agora tivemos as duas perguntas que foram feitas pelo Twitter, ou ex-Twitter X, por Tomás Gomes, que é orientado de mestrado do professor Raniel Barbosa na UFMG, que até onde eu sei, quer dizer, eu não pesquisei muito, mas foi alguém que em algum momento disse, ele trabalha com Lean. A pergunta do Tomás, a primeira pergunta é sobre usar Lean fora do meio acadêmico. Já existe alguma empresa interessada em usar algum projeto? Você acabou de falar da Amazon, mas você sabe de mais alguma outra? Tem a Morph.so, a startup na Bay Area, né? Eles já acabaram de anunciar o modelo que eles construíram para o Lean, dizendo Solving Math, Solve Programming, né? O moto deles. A ideia é que eles estão usando inteligência artificial, a ideia é que inteligência artificial e sistemas que nem o Lean, que tem provas, são o futuro. Outra startup que ainda não está totalmente public,
pública ainda é o Harmonic, mas tem tem Vlad Tenev, é o cara que fundou o Robinhood, esse sistema de investimento, tá por trás também. E vão ter a OpenAI usou o Lean já no passado, a Meta AI usou, né? Também o pessoal de AI tem muita gente nessa área de AI usando Lean. E na parte de verificação de software, a Amazon é um gigante, a gente vai ter a gente está otimista que a gente vai ter várias aplicações do Lean na Amazon, e meu sonho é ter na Apple também. A Apple também é muito grande em verificação, métodos formais, usar assistente de prova. Um dos objetivos da fundação, um dos meus sonhos para a fundação, que a Apple vai assumir em 5 anos que eles mudaram para o Lean. Já. Dinheiro a gente sabe que não falta para eles, né? Mas agora é a vontade. A outra pergunta do Tomás foi: e o suporte para a teoria da homotopia, que em inglês quer dizer Homotopy Type Theory, ficou para trás mesmo? Ficou. No começo, eu tava. Na época que eu comecei o Lean, esse negócio tava muito em alta, né? Pô, tinha o Voevodsky, que ele também é um Fields Medalist, né? Então ele estava interessado, ele estava trabalhando nessa área. Pô, eu conversei com ele, ele usou o Lean no começo, o Lean 2 ele usou. Aí estava em alta na época, muito por causa do Voevodsky, né? Ele estava dando muita palestra, ele é um cara muito influente. Mas, no final das contas, para matemática, para os matemáticos, tem muito debate se precisa de essa teoria como fundamento da matemática, né? O consenso entre os matemáticos, em geral, é que não precisa, né? Por exemplo, o Kevin Buzzard nunca ficou. Ele teve debates sem fim com o pessoal de Homotope Type Theory, né? E nunca chegou a conclusão nenhuma. Em engenharia de software, nunca me mostraram um exemplo que isso aí é útil para alguma coisa. Ele consegue fazer as coisas ficarem muito mais difíceis. Que nem eu falo para eles, pô, não dá, os engenheiros já estão sofrendo. Eu vou chegar para eles assim: olha, pessoal, vamos usar a teoria Homotope Type Theory. A pessoa vai falar: vai ficar mais fácil? Não, vai ficar mais difícil. Não dá. O bloqueio, tem muita gente que acha que as pessoas não usam esses assistentes de prova maciçamente na indústria. Eles acham que é por causa da fundação. Se é Homotope Type Theory, se é o Calculus of Constructions, se é High Order Logic. Não é isso. Não é. É a engenharia que está em cima. A usabilidade, fazer as coisas serem fáceis de serem usadas, serem acessíveis para os seus usuários. É tudo sobre engenharia. Não tem nada a ver com a fundação. Os matemáticos não estão nem aí. Eles veem essa Homotope Type Theory, dá algumas vantagens, mas tem um monte de desvantagem. Não é só assim, só a vantagem. Um monte de desvantagem também. E o pessoal, às vezes, que puxa essas coisas, não são honestos sobre a desvantagem. Tem um monte de coisa que é muito legal sobre essa teoria de Homotope Type Theory, mas tem um monte de desvantagem. E no fim das contas, eu me guio muito, hoje em dia, especialmente com a fundação. A gente tem que ter os olhos de impacto. Não dá para ficar fazendo coisa que é só porque é divertido, né? Por exemplo, esse modo de Fermat, esse teorema de Fermat do Kevin, né? Isso vai rolar. O Kevin vai puxar. Outra curiosidade: o orientador dele é o cara que provou Fermat Last Theorem, né? O orientador dele. Na verdade, o Richard Taylor que ajudou o Andrew Willis. O Andrew Willis é o avô acadêmico do Kevin. E o Richard Taylor é o pai acadêmico dele, né? Então, isso vai acontecer. Então, a gente quer projetos dessa maneira. Tipo, se for do Liquid Tensor Experiments, né? do Peter Schulze. São projetos de impacto, né? É um cara, o Peter Schulze é super influente hoje em dia, falando assim: olha, o sistema de prova me ajudou a navegar no resultado, que eu não conseguia ter tudo na minha cabeça. E o que mais impressionou ele é que o pessoal que verificou o resultado, no fim das contas, simplificou a prova dele sem entender a prova. As pessoas conseguiram achar uma prova mais simples de alguns passos que ele tinha feito sem terem entendido a prova.
Então é tipo assim, o computador te ajudando, conseguiu te dar mais poder, fazer você conseguir fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Então, esse tipo de projeto que a gente está puxando. Então, eu adoro essa teoria de Homotope Type Theory, eu acho super interessante, mas eu não vejo impacto imediato, né? Quando o pessoal fala, hoje em dia eu falo, usa tem o Cubicle Agda, né? Eu acho que é um projeto super influente para a pessoa que está interessada nisso. Ó. Tenta usar o Cubicle Agda, é um projeto interessante. Certo. E você falou dessa questão do Liquid Tensor. Já foi com o Lean 4 essa questão do Liquid Tensor? Não, esse daí, o Liquid Tensor foi com o Lean 3. Mas agora com o Lean 4 a gente está começando a firmar Last Theorem, né? Eles vão tentar portar a prova do Liquid Tensor para o Lean 3, que acabou de portar 2 meses atrás, que acabou de portar a MathLib para o Lean 4, né? Então, tem o firmar Last Theorem, que vai rolar. Tem a outra novidade que é o Terence Tao, que é o maior matemático vivo da atualidade, está usando o Lean e está posting no Mastodon todo dia falando da experiência dele. Ele tem um setup muito interessante que ele tem o Lean com o chat GPT do lado, né? E ele pergunta para o chat GPT, eu tô aqui, o que é isso no Lean? O chat GPT explica. Ele já postou a primeira prova que ele fez no Lean. É muito interessante. E para a gente é maravilhoso ter o Terence Tao usando, porque ele é um gigante na matemática, né? É verdade. E agora vou pedir para você imaginar algumas coisas, claro, baseado um pouco na sua experiência, mas quais são algumas das possibilidades de pesquisa que já existem ou que você visualiza com o Lean 4 em desenvolvimento e verificação de software? Tá ótimo, ótimo. Uma área que eu acho que a gente queria puxar muito no Lean 4 agora é usar só as provas, não só para garantir que o software está correto, mas garantir que a gente consegue gerar código mais eficiente ainda. Código que a gente vai conseguir produzir performance melhor do que C, porque você não vai. Obviamente, se você colocasse um monte de energia, você conseguiria escrever esse código C, mas seria tão complexo que ninguém escreve. Então, com as provas, te dariam garantia extras para você, que permitiriam que o teu compilador gerasse código ainda mais eficiente. Isso é uma área que a gente, por Lean 4, que a gente, é uma das coisas que a gente quer investir no futuro, né? Outra coisa é desenvolver, a gente vai estar desenvolvendo mais e mais ferramentas de automação de prova, principalmente em engenharia de software. Por exemplo, os matemáticos, eles amam prova, né? Eles adoram transformar a prova, fazer ela ficar bonita, por exemplo, né? Então, por Lean, para eles, a automação que tem no Lean hoje em dia é maravilhosa. Eles são super felizes com a automação. Obviamente, eles reclamam de performance, melhorar a performance do que já existe, a usabilidade, mas eles não pedem, a gente precisa de mais automação. Eles pedem muito, a gente precisa de mais performance, precisa de mais usabilidade. Esses são o que eles pedem mais. E mais documentação, né? São as 3 coisas que eles pedem. Mas o pessoal de engenharia de software é o oposto. O engenheiro de software, o que eles amam é o código, né? Eles querem fazer o código ficar bonito. A prova é como se fosse assim, isso aí é um... Tipo assim, eu não gosto de fazer isso. Eu queria que isso fosse automático, né? Então, essa é uma área que a gente quer melhorar muito a automação para as pessoas que usam o Lean para escrever código verificado. Obviamente, não dá para deixar de fora a inteligência artificial, né? Tem muitos grupos puxando. Essa semana a gente teve tanto a Morph e teve o Llama, que tem o Llama, né, da Meta, que é esse open source model, e agora tem o Llama, que é para matemática, que foi treinado usando Lean, usando Isabel, usando um monte de recursos de matemática. E a ideia é que um dia esse tipo de sistema. A gente viu que o chat GPT está ajudando o Tense tal, sem saber muito de matemática. Então, o futuro imagina esses assistentes quando eles forem muito, muito, muito bons para matemática. Eles vão conseguir ajudar muito mais, não só os matemáticos, mas os engenheiros de software. O futuro onde você tem um ambiente de desenvolvimento, que você tem um assistente lá te ajudando, não só a escrever o código, mas a você verificar que o código está correto, está interagindo com você, está mostrando, você fez esse erro aqui,
tenta mudar isso. Eu acho que o futuro vai ser incrível, né? Mas todas as 3 áreas eu estou super motivado. Hoje em dia eu passo mais tempo conversando com pessoas do que fazendo pesquisa eu mesmo. Eu tenho que ficar motivando as pessoas, influenciando as pessoas no caminho da fundação e da Amazon. Mas se eu fosse jovem, eu estaria trabalhando direto nessas 3 áreas. Muito bom. Eu tive assim até uma outra ideia que eu realmente não sei até que ponto é factível, mas, por exemplo, tem alguma coisa estilo Jupyter Notebook para Lean, né? Apesar de que o VS Code é muito bom para você programar de forma É, interativa, né? Mas a vantagem de algo exatamente. como o Jupyter Notebook seria que daria para rodar online. Se bem que eu acho que o VS Code dá também para rodar online, né? Na Tá, Microsoft. eles têm agora, vai no live.lean-lang.org e boom, aparece no teu browser, você pode usar Mathlib, tudo. Uma das vantagens da fundação agora é que a gente consegue ter esse tipo de serviço para a comunidade, né? E vai estar conectado com a documentação, tudo. O nosso sonho, daqui a alguns meses, toda a documentação vai ser que nem a do Rust. Você clica no exemplo, ele vai para esse live.lean-lang.org e tá o editor lá, o VS Code com tudo. Não é o VS Code, mas tem todas as capacidades do VS Code, né? Rodando no seu browser. Muito bom. Vou procurar aqui e deixar. Um projeto que eu achei. Eu realmente não me lembro se alguém indicou ou se eu achei por acaso, mas é um SAT Solver em Lean e checado pelo Lean, garantido que termina e que dá uma resposta correta, né? Se chama Saturn. Eu conheci, eu fiquei impressionado. Eu pensei que era um aluno, porque tem aluno, pessoas jovens fazem essas coisas, né, às vezes, né? Eles fazem esses projetos assim gigantescos, né? Eu falei assim, uau! Eu pensei assim, esse cara é um cara jovem na Índia. Aí eu falei assim, vou me encontrar com esse cara. Pô, o cara é um professor de matemática, ele é da minha idade, coroa que nem eu. Eu fiquei assim, uau! Eu falei assim, o cara é matemático e consegue programar e provar, entendeu? O Siddhartha, ele é incrível. Ele tá fazendo a inteligência artificial por linha agora também. Ele tem um blog dele, ele é muito legal, muito gente boa. Agora vamos falar de outros temas, talvez até um pouco mais leves, mas que eu acho que estão relacionados com a possível popularização de Lean aqui no Brasil, né? Eu acho que Uhum. muitas pessoas, muitos desenvolvedores, mesmo pessoal mestrando, doutorando, professor de engenharia de software que nos escuta aqui, não Uhum. sabem, né, da existência de Lean, eu imagino, ou sabem muito por cima. E recentemente aconteceu um evento. Esse evento eu fiquei sabendo da existência dele porque eu tô lá no Twitter e eu sigo e muita gente que me segue que é da comunidade de pessoas desenvolvedoras, né, o pessoal dev, que foi a rinha de back-end. Então, a ideia da rinha era que as Uhum. pessoas participassem, trouxessem a implementação de uma API definida nas regras da competição. Então, obviamente, o pessoal que vai fazer isso, principalmente como tinha umas exigências de performance, fazer em Rust, C, C++, sei lá. E duas pessoas, Algebraic Sofia, que é o arroba dela, mas o sobrenome é Rodrigues, e Algebraic Gabi, que eu realmente não sei o sobrenome dela, participaram dessa competição escrevendo em Lean e C++, né, Lean 4. Uhum. E o mais espantoso é que ficaram em quarto lugar. Né, porque, como Uhum. tinha essas regras, muita gente que fez em outras linguagens acabou, esqueceu alguma coisa. Como não era uma coisa assim valendo dinheiro, nada, era só uma diversão. Então, Uhum. elas conseguiram. Quer dizer, eu não sei também, porque elas descreveram assim: usamos Lean 4 e C++ para fazer o servidor, PostgreSQL para database. Aí elas colocaram ainda assim: o mundo Uhum. precisa de monads. E o interessante é que o programador empresário Fábio Akita, youtuber também, né? Ele tem um canal no YouTube, podcast com muitas visualizações. Ele fez um vídeo descrevendo cada solução que ele conseguiu ver da rinha de back-end. E ele ficou impressionado com a solução em Lean. Aí depois disso, a Sofia escreveu 2 blog posts sobre Lean no blog de engenharia da empresa do Akita, que é a CodeMiner, né? Então, como é que você vê essa possibilidade do Lean chegar a mais pessoas desenvolvedoras de software, apesar de palavras da Sofia, né?
ter um ecossistema quase inexistente. Para desenvolvimento de software, ela está certa. A biblioteca do Lean é maciçamente para matemática hoje em dia, né? Não tem biblioteca para fazer comunicação TCP, IP, essas coisas que estão em outras linguagens de programação. Mas isso vai mudar. Essa é a boa notícia. A boa notícia é a fundação do Lean começou em agosto desse ano. É a primeira vez que a gente tem um time, um monte de gente estelar no time. Então vai ter, isso vai acontecer. Vai ser a primeira vez que tem um time, a usabilidade vai aumentar muito, performance vai aumentar muito, as bibliotecas vão aumentar muito. Isso vai rolar. Mas eu fiquei muito feliz quando você me mandou esse post da Sofia alguns dias atrás, semanas atrás, né? Você fez meu dia, eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu gosto muito de ver. E elas são jovens, né? Eu acho. Bem Você jovens, bem falou. jovens. Eu fiquei. Eu encontro. Eu fico. E é engraçado que quando eu comecei a vender o Lean dentro da Amazon, o pessoal falou assim: não, isso é muito. Caramba, esse monte de monads, a linguagem funcional, isso é muito difícil. Você tem que ter um PhD para desenvolver isso. Eu falei assim: olha só, essas duas meninas aí, elas devem estar na graduação ainda, né? Aí eu cheguei assim: olha só, tem gente que aprende. E tem, eu encontro gente espetacular todo dia. E eu acho que ferramentas tipo esse assistente de prova tipo Lean vai permitir. Hoje em dia a gente acha essas pessoas excepcionais que nem elas com desenvolvimento, né? Elas aprendem a programar sozinhas, lendo tutorial na internet. Eu acho que no futuro, com assistentes de prova que nem o Lean, o Coq, você vai encontrar um monte de gente que é muito forte em matemática também, que aprendeu sozinho também. Do mesmo jeito que eles estão aprendendo a programar, estão aprendendo a fazer uma demonstração formal, precisa, sozinhos, sem ajuda de ninguém, olhando. Eu acho que o mundo está cheio de pessoas incríveis que nem elas. Elas me impressionaram, o código. A Sofia Rodrigues ela vai fazer uma live em 9 de novembro, 12h30 no horário de Brasília, chamado Exploring Lean 4. Não sei se vai ser em português ou em inglês, Legal, mas legal. acho que esse episódio vai sair um pouco depois, mas já divulguei e vou divulgar lá nas redes do Fronteiras, Legal. nas minhas redes pessoais. Eu vou assistir. E você falou agora da Lean FRO, né? Você faz parte do conselho, é uma organização focada em pesquisa do Lean. O Tomás até comentou que queria dizer que estou super impressionado com tanto de ferramenta nova e interessante que está vindo com a Lean FRO. Uhum. Você podia falar um pouco mais sobre por que surgiu a Lean FRO? Para manter um projeto desse tipo, você precisa de foco e recursos, né? Você tem que, por exemplo, a gente contratou várias pessoas nessa nessa fundação sem fins lucrativos, né? Você precisa de recursos para fazer isso, né? Tem projetos que nem o Lean que tá tendo impacto na matemática, mas para uma empresa eles não veem isso como uma coisa valiosa, né? Eles querem gerar mais dinheiro, né? Então, na academia também é complicado puxar um projeto desse tipo, né? Porque você precisa de engenheiros, os engenheiros são super caros, então é muito caro para a academia, e na academia não tem suporte para esses projetos de longo prazo, e na indústria eles querem monetizar, eles querem gerar dinheiro, né? Então, você precisa de um novo modelo, e a Convergent Research está puxando esse novo modelo de criar essas instituições sem fins lucrativos. Elas dão muito. A Convergent foi incrível, porque é muito difícil criar um negócio desses. Eu não conseguiria fazer sozinho, sem a ajuda deles, né? Porque você precisa de apoio de advogado, de pessoa de recursos humanos, seta todo o sistema de pagamento. Tipo assim, a gente tem pessoas na Alemanha, na Dinamarca, na Austrália, nos Estados Unidos, né? E setar isso daí é super complicado, né? Eles sabem tudo como é que seta isso, que tem que ter intermediários, tem que ter companhia entre, é muito complicado, e eles ajudaram muito. E
Eu tô super motivado, eu acordo todo dia super cedo, porque a maior parte das pessoas estão na Europa, então eu tenho reunião com eles de manhã cedo. Aí, às 9, eu começo a trabalhar para a Amazon, fazendo coisa que é útil para a Amazon. Aí, no fim do dia, eu volto a trabalhar. Aí, o Scott, que está na Austrália, aí a gente tem interseção com ele, né? O Scott está na Austrália, a gente vai discutindo as coisas mais à tarde, lá, tipo 7 horas da noite daqui, e para ele é de manhã. É só curioso, você está em Seattle, né? Quer dizer, na região de Seattle. Tô, tô, Certo. tô, tô. Que mas a Amazon, a AWS, ela tem uma sede em Seattle ou Tem, a sede principal é enorme, tem mais de 30 prédios em Seattle. Os prédios, vários prédios, eles têm nomes. É incrível, eu não sabia, até que eu comecei a trabalhar lá. Eu sabia que a sede era lá, mas não sabia que tinha tanto prédio. Né? Uhum. Mas é a sede em Seattle. Bom, uma curiosidade, porque, por exemplo, eu falei de Elixir, né? Elixir, na verdade, assim, não tem uma fundação de Elixir, tem uma fundação do ecossistema de Erlang, que envolve Elixir, Erlang e várias outras. É, é custeada por várias empresas, Elixir, pelas características dela, tem várias empresas já no mundo que usam, e aí elas, para participarem da fundação, elas têm que pagar anualmente um valor, que é uma percentagem do Uhum. seu faturamento, etc. Então, é uma fundação que tem dinheiro. Obviamente, não sei, provavelmente se comparar com a de Python, não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro já e Uhum. não depende mais por exemplo, de uma Convergent Research, mas também eu acho que não tem esse papel que vocês estão fazendo na linha FRO, que é bem diferente. Uhum. Mas uma das coisas, uma outra iniciativa, que na verdade foi mais do José Valim, o criador da linguagem Elixir, né? Que ele fez, aí ele entrou em contato com outras empresas e criou um projeto aqui no Brasil chamado Pesquise com Elixir, que paga bolsas de mestrado e doutorado, nesse caso aí só para brasileiros. Eu falei da fundação, que a fundação está aberta a pagar bolsas de mestrado e doutorado para pessoas do mundo todo, mas o Pesquise com Elixir paga só para brasileiros, né? Vocês pretendem fazer alguma coisa desse tipo? Dizer, tem um aluno aqui que quer fazer mestrado com isso e precisa de uma bolsa. Vocês têm essa possibilidade? Pô, gostei da ideia. Isso não tinha passado na nossa cabeça, essa possibilidade. A gente tá querendo ter o que passou na nossa cabeça. Talvez seja um meio do caminho. Era estágio, né? Oferecer estágio de verão na fundação, né? Outra coisa também, a gente já está fazendo é ter gente que é contratada, pessoa que quer trabalhar um tempo só. Pra, por exemplo, ele é um aluno de pós-doutorado, mas aí ele vai pegar vai parar um pouco 3 meses, aí trabalha 3 meses para a gente, mas aí ele quer retornar, ele quer ter uma posição acadêmica às vezes. A gente estava pensando nesses modelos, mas isso é interessante. O truque é como fazer acontecer, porque tem toda a parte burocrática de como transferir o dinheiro para o Brasil, esse tipo mas isso é uma ideia interessante. Eu vou discutir com o pessoal da Convergence, eles é que sabem da parte legal, como é que consegue fazer esses mecanismos para fazer acontecer. O que eu posso dizer é que, por exemplo, no caso do Pesquise com Elixir, na verdade, assim, ele serve de intermediário, mas acaba sendo uma coisa entre a empresa e a universidade. O Pesquise com Elixir acho que não tem Interessante. nenhuma existência formal. E claro, aí tem que ver a questão das diferenças, né? Eu sei que eu passei um ano aí nos Estados Unidos, lá em Raleigh, lá na North Carolina State University, e o que eu observava, né, que o pessoal geralmente pegava assim os 3 meses do verão e ia para alguma empresa, Microsoft, É, Google, às vezes até para exatamente. o exterior. Aqui no Brasil não tem essa prática, né? O pessoal quando recebe bolsa, recebe 12 meses de bolsa, né, por É. 3, 4 anos, dependendo, claro, de mestrado, doutorado 2 anos, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Mas aí o problema que a gente está tendo aqui já há um bom tempo e agora piorou nos últimos 4 anos e agora está recuperando um pouco é a falta de bolsas e o baixo valor das bolsas. Então, por isso que o Pesquise com LX serve para isso, o pessoal não tem bolsa, então eles já pagaram bolsas lá para o pessoal da UFMG, então tem essas possibilidades. Agora, Ah, legal. ó, ó,
penúltima pergunta é que você falou, né? Você acabou de falar do Moth Prover, né? Eu estou lendo aqui da descrição o primeiro modelo de código aberto treinado como assistente de conversação para usuários de Lean. Pergunta. Ah, sim. Uma outra curiosidade é que ontem mesmo já foi um tema de uma entrevista aqui que a gente fez com a professora que me recebeu lá nos Estados Unidos, a Laurie Williams, a questão de que às vezes esses ChatGPT, Copilot, eles geram código, mas código cheio de bugs. E, e um artigo que ainda está no archive, não sei se já foi publicado em algum evento ou journal, mas é a professora Carla Silva, da UFPE. Ela compartilhou um artigo que na verdade tinha sido compartilhado por uma outra pessoa. Por sinal, se vocês quiserem entrar em contato com um cara que, sim, ele faz muita divulgação de pesquisa para o pessoal de desenvolvimento, né, e com o público americano, europeu, é o Greg Wilson. Ele tem um evento, um blog, Nothing... Não funciona na teoria, alguma coisa assim. Mas ele é bem ativo nessas coisas aí. E o artigo que ela recompartilhou foi falhas de segurança do código gerado pelo Copilot no GitHub. A pergunta que eu vou fazer é mais geral. Como é que o Lean e o seu desenvolvimento beneficia ou pode se beneficiar dos avanços em IA, Large Language Models, ChatGPT, Copilot, etc.? Há muito isso aí. E essas empresas estão interessadas justamente por causa disso. Por exemplo, a Morph, eles querem Verified Code Synthesis, código sintetizado verificado, né? Por isso que eles estão investindo no Lean. Que eles veem um futuro onde a AI está gerando não só o código, mas transformando a sua especificação informal, o que você pediu usando o inglês, numa especificação formal e mostrando que o código satisfaz essa especificação, né? Então, isso daí é o interesse das... Por que tem companhias investindo nessa área com o Lean, né? Mas para o Lean mesmo, para a usabilidade do sistema, tem milhões de possibilidades, né? Por exemplo, ter um ambiente que nem o do Tennistal, tá? Mas mais todo integrado, que tem um assistente ali te ajudando a aprender a nova linguagem, né? Ajudando a você entender porque alguma coisa não está funcionando. Então, em usabilidade, eu acho que o impacto pode ser tremendo. Por exemplo, o Jesse, que é o CEO da Morph, ele estava falando assim, não, eu vou criar uma Zulip que você pode ter na tua máquina. Ele treinou o Large Language Model dele usando todos os logs da Zulip, do Lean, né, dessa área de discussão do Lean. Ele quer ter um assistente que seja como se fosse aquela pessoa que está no Zulip, te ajudando. O problema é que essas pessoas não conseguem, se a comunidade ficar gigantesca, não dá, não tem material humano suficiente para fazer isso. Mas se você conseguisse ter esse assistente do teu lado, na tua máquina rodando, te ajudando, seria valioso. Também ajudar, quando você está, às vezes, emperrado, você está tentando provar alguma coisa, não está conseguindo ter um assistente ali do teu lado que está te auxiliando. Por que você não tenta isso? Né? Aí tem a viagem total, que algumas pessoas acreditam, mas eu acho que está muito longe disso, é que um dia a inteligência artificial vai conseguir provar teorema tipo o último teorema de Fermat, ou automaticamente, ou Riemann Hypothesis, que está aberto ainda, né? Que não tem as pessoas não sabem nem se é verdade ou não. Ter uma inteligência artificial que prove uma dessas conjecturas que estão em aberto, P igual a NP, P versus NP, né? Em ciência da computação. Isso tudo está em aberto. Tem gente que acredita que a inteligência artificial vai chegar lá, mas se chegar lá, você vai ter que ter a prova formal. Eu acho que como é que você vai saber que a prova está correta, né? Hoje em dia a gente tem provas escritas por humanos que a gente, tipo essa do Peter Schulze, que ele mesmo não sabia, ninguém conseguiu entender a prova sem ter a versão formal, tinha dúvidas se a prova estava correta ou não. Tem essa ABC Conjecture, que está a prova há mais de 10 anos em aberto. Gente, as pessoas debatendo se é correta ou não a prova. Imagina agora uma inteligência artificial gerando uma prova gigantesca. Você vai checar manualmente? É inviável. Tá?
Então você tem que ter uma prova formal que pode ser checada eficientemente por uma máquina, né? De uma forma determinística. Então, essa é uma viagem total, mas as máquinas estão provando teoremas em aberto da matemática mais excitante, né? Aquele negócio assim, uau, isso daí seria incrível se isso acontecesse. Eu acho que no futuro próximo é o quê? Se a gente tendo assistente que ajuda a gente a programar mais eficiente, que ajuda a ensinar a gente as bibliotecas, ajuda a gente a navegar outra área que a inteligência artificial vai ajudar. A biblioteca de código hoje em dia são gigantescas, que nem as de matemática, são em milhares e milhares de funções, né? Achar alguma coisa lá dentro de forma efetiva é super útil ter inteligência artificial para isso. Elas vão fazer completude de completar o código de forma mais eficiente para a gente, sugerir, fazer sugestões, né? O futuro, eu queria estar aqui por mais de 50 anos para ver isso tudo. Certo. Eu acho assim, em primeiro lugar, a próxima pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, só que a gente geralmente traz pessoas que são bem mais da engenharia de software, né? E a gente pergunta algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software. Mas aí talvez essa pergunta você acabou respondendo várias vezes ao longo da entrevista. É, Então eu só queria saber se você tem alguma coisa para complementar para você qual é a próxima fronteira da engenharia de software. para mim, esse é o Lince, a linguagem de desenvolvimento tipo Rust, né? Tem a adoção tipo a do Rust, né? E as pessoas estão usando prova, verificação, você tem inteligência artificial, as provas formais, o sistema de desenvolvimento, com a biblioteca que a Sofia está querendo, tudo isso junto de uma forma integrada e sendo usada na indústria, transformando métodos formais em uma coisa que hoje em dia é muito nicho, né? Poucas empresas usam métodos formais. Você tem a Amazon que usa muito, tem a Apple que usa muito, tem algumas empresas de blockchain que estavam usando, não sei se colapsou tudo, mas tinha algumas empresas usando. Tem empresa de aviação, a NASA usou métodos formais por muitos anos, a Rockwell Collins, tem essas empresas de aviação, mas é muito nicho hoje em dia, né? O pessoal de cripto usa. Seria ideal se isso daí fosse o padrão daqui no futuro, né? Então, uma coisa que eu queria muito que acontecesse isso. Métodos formais é parte natural. Do mesmo jeito que antigamente, quando eu era aluno, botar assertiva no código não era mainstream, né? Não era todo mundo fazia. Hoje em dia todo mundo faz unit testing hoje em dia, né? Eu queria que métodos formais fossem mainstream no futuro, né? E eu espero que é um futuro muito próximo. Muito bom. Então eu agradeço mais uma vez, Leonardo, por essa entrevista. Eu até digo para o pessoal, quiser ver o Leonardo em ação, digamos assim, tem um monte de palestra no YouTube, né? Na sua página lá tá bem organizadinha. Então tem bastante coisa lá. Mas eu agradeço e passo a palavra para você se despedir dos nossas ouvintes. Eu gostaria de ver mais aplicações do Lean no Brasil. Eu fiquei super feliz quando a Sofia e da Gabi queria ver mais. Eu fiquei decepcionado no dia assim, postou lá no Twitter que o Roberto esqueceu. Eu fui aluno dele, ele esqueceu o nome do Lean. Pô, eu queria ter mais impacto no Brasil. O Lean ter mais impacto no Brasil. Eu tenho colegas, no, por exemplo, o Raniel. É engraçado que a gente se conheceu quando eu estava na minha vida passada no Z3, né? Mas agora ele tem pessoas usando Lean no grupo dele. Tem o Raniel, eu tenho alguns amigos meus, Alexandre Radmacher, o Cristiano Braga, que já usaram o Lean ou usam ainda. Mas é muito pouco no Brasil, né? Eu tenho o Herman, um aluno do Herman que você comentou que foi meu orientador, também usa. Mas eu gostaria muito que tivesse mais gente usando Lean no Brasil. Já que você falou do Roberto, isso foi numa entrevista que ele deu É, num podcast recente lá é uma organização que o foco é levar a computação para iniciantes, né? Então eles
Eles têm uma aula, por exemplo, lá de Elixir, que eu acho que tem mais de 26 mil visualizações no YouTube. E pior que eu esqueci agora qual é o nome. Uau! Mas tô igual o Roberto, esqueci, mas É. era Code School, alguma coisa assim. Mas, Maneiro, maneiro. e o Roberto tá trabalhando com Coque agora, né? Pô, Roberto, fala sério. Outra curiosidade. Com quem você acha que eu aprendi Monads? 30 anos atrás, eu fiz tipo uma mini iniciação científica com o Roberto. Ele que me deu um monte de. Na época, o Monad estava começando, ele falou assim: toma esses papers aí pra você dar uma olhada, vamos discutir esses papers. Foi o Roberto que me botou nesse caminho de Monad, linguagem funcional. Mas foi há 30 anos atrás. Foi antes de Lua, e não tinha nem começado Lua, eu acho, nessa época. Ó, Quando ele me deu esse negócio aí. é que com a internet a gente acaba ficando com a memória ruim. Eu lembrei agora do nome do podcast, é Free Code Camp, mas é o Free Code Camp em português, né? Niel da Carla, entrevistadora, ficou muito boa essa entrevista. Eu já falo aqui, eu vou falar em público, mas eu realmente não tenho grande interferência nisso. Em 2024 vai acontecer aqui em Curitiba o Congresso Brasileiro de Software, e dentro do Congresso Brasileiro de Software tem um simpósio brasileiro de linguagens de programação. Uhum. Eu não faço parte da comunidade de pesquisa em linguagem de programação, eu estou lá na lista deles, mas realmente nunca publiquei nada assim. Mas eu até comentei com o professor Francisco Heron, lá da Federal do Ceará, porque eu acho que ele deu uma ideia, aí eu disse, eu complementei, seria legal ter aqui em Curitiba, ano que vem, você, o José Valim e o Roberto, né? Talvez os colegas, que é que o Roberto aparece mais nas questões de Lua, né? Aí seriam os três criadores de linguagens assim que são usados no mundo todo no Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação. O Valim já esteve uma vez, o Roberto está sempre lá, porque o Roberto é professor, né? Seria legal ter você também. Lancei a ideia aí. Ia ser legal. Eu não vejo o Roberto há uns 10 anos. A última vez que eu vi foi no aniversário do Herman, o Roberto. Há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Eu realmente, eu acho que eu devo ter visto ele em algum evento, não tenho certeza, mas o último contato que eu tive, assim, indiretamente com ele é que ele tem aquele livro Programming Lua, né? E ele foi feito numa daquelas editoras que imprimem sob demanda, alguma coisa assim, mas eles imprimiram bastante, sobrou um pouco, né? Claro, livro sempre sobra um pouco. E aí a Valéria de Paiva, né? Que não sei se você conhece, também é egressa lá da PUC Rio. Conheço. Ela me deu uns 4 exemplares lá do Programming Lua, que é um livro que ensina Lua. Então, e antes também, tem um material muito bom, né? Functional Programming with Lean, lá no site. Não é um livro, mas é um material ótimo. Né? Tem a consistência de um livro, mas está lá na página. Então, eu vou deixar também na descrição. Então, vão ter mais livros. Joia. Olha, oportunidade também. Aqui no Brasil tem uma editora que é bem focada em livros de programação, chamada Casa do Código. Eles não nos patrocinam, mas se quiserem patrocinar também, a gente entrevistou até um autor de livro deles recentemente. Quem sabe alguém escreve um livro sobre Lean para Casa do Código. E é legal porque assim, os livros deles são digitais, né? Tem a versão impressa, mas tem digital e também é meio que impresso sob demanda. Então, atualizou o Lean, pode fazer uma nova versão e a pessoa recebe uma versão mais atualizada. Legal. Então, eu adoraria que alguém fizesse isso. Pô, eu ficaria muito feliz. Eu fecho o episódio agradecendo a você, aos nossos e nossas ouvintes, e eu digo a todo mundo até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.